Olá, prontos? Preparados para pôr a cabeça para pensar? Neste caso, sem rodeios, me acompanhe justamente através da leitura do livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 4, onde está escrito que há um só Espírito, um único Espírito. Por isso que no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Espírito, conforme consta no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 24, onde está escrito que Deus é este único Espírito. Desta forma, se levanta uma questão um tanto interessante para fazer você refletir. Se é verdade que Deus é um só Espírito, entramos em um terrível dilema, pois este único Espírito de Deus está em mim e também está em você, neste mesmo momento. E não só isto. Simultaneamente, este Espírito de Deus está se desdobrando através de 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Que matemática é esta de Deus? Se existe um só Espírito, e esse Espírito de Deus está em mim, como que ele pode ao mesmo tempo estar em você? Então não seria um Espírito e sim dois, não seriam dois Espíritos, mas sim 8 bilhões de Espíritos de Deus se desdobrando através de todos? Como harmonizar esta matemática de Deus? Como resolver esta equação divina? Resposta simples. Recorrendo ao Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, aonde está escrito que foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Um único ser, uma única vida, um único Espírito, se desdobrando através de todos. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Basta recorrer à leitura do livro de Apocalipse no capítulo 1 e no versículo 17, onde disse Deus: Não temas, eu sou o primeiro ser humano e o último. Você não aceita esta verdade? Então veja por você mesmo que consta no livro de Atos, no capítulo 17, no versículos 27 a 28. Para que buscassem ao Senhor, disse Paulo, se tateando pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano, que é Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhe exatamente através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 44, onde disse Paulo: Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Espera aí. Existe corpo natural e corpo espiritual? Bingo! E não se esqueça que no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só corpo e um só espírito. Há vários corpos humanos neste lugar, mas na eternidade existe um único corpo espiritual, um único espírito. E todos nós possuímos este corpo humano e ao mesmo tempo o corpo espiritual. Mas espera aí, o corpo espiritual não é um só? Sim. Então, não há como negar que todos nós somos um só. Por isto que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, está escrito: O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Espera aí, o Senhor dos céus é Deus. Sim. E você é exatamente este Deus, pois o segundo homem é o Senhor dos céus. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se há o homem da terra, também tem o homem dos céus. Se você é o homem que está aqui na terra, você também é o homem que está nos céus. E o homem que está nos céus é o Senhor dos céus, que é Deus. Pois o segundo homem é espiritual e existe um só Espírito. Este único Espírito que está na eternidade é o próprio Deus, que é a sua própria essência divina. Prova disto, que no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 13, disse Cristo: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio dos céus, a saber, o Filho do homem que está nos céus. O Filho do homem, estamos falando de Cristo. O Filho do homem dos céus. Você é este homem que está nos céus. Você é exatamente o Pai de Cristo.
Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, disse Paulo: Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Espera aí, o único que pode gerar a Cristo é Deus. Então, não há como fugir, não há como negar a verdade registrada na palavra de Deus. Disse Paulo: Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Se você pode gerar o Cristo, é porque você é o próprio Deus dormindo na carne. Este Cristo, ele desce dos céus. Este Cristo é gerado pela sua verdadeira identidade, que é o segundo homem. Pois se você é o primeiro homem, automaticamente você está afirmando que você também é o segundo. Pois se existe o corpo natural, também existe o corpo espiritual. O corpo humano aqui da Terra é apenas a manifestação do corpo espiritual que está nos céus. Pois foi o Espírito que se fez carne. Repito, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O Espírito de Deus é Cristo. Deus envia a sua consciência de ser, que é a palavra, para gerar o corpo. Pois o corpo foi formado exatamente pela sua consciência de ser. Desde criança, sua consciência de ser tem formado o corpo. Pois a consciência de ser é o verbo, que é a palavra, que está aqui na sua mente, que é o reino dos céus. Pois disse Cristo que o reino dos céus está dentro de nós. O reino dos céus é justamente a sua consciência, aonde se encontra a palavra, que é o verbo. Não há como negar, meu amigo. Existe um só Espírito, um só Deus. E as Escrituras afirmam que você é este único Deus, que está gerando Cristo em si mesmo. Pois o segundo homem é o Senhor dos céus. O segundo homem, repito, é o Senhor dos céus, que é Deus. Jesus afirmou através do Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 6 e 7, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Se existe um só Espírito e este Espírito é Deus, quem na essência é o segundo homem, senão o próprio Deus, o Senhor dos céus? E não se esqueça que o primeiro homem e o segundo são um só. Pois o homem que está aqui na terra é apenas a manifestação inconsciente daquele que está nos céus.